Caros alunos, a aula de hoje nós falaremos sobre projeções estereográficas para os sistemas hexagonal, trigonal e cúbico. Sejam bem-vindos. Vamos começar então o nosso sistema hexagonal. Nosso sistema hexagonal, então, a primeira classe que nós temos é 6/M, 2/M, 2/M, onde esse primeiro conjunto de índices 6/M indica que eu tenho um eixo cenário na posição em C, cortado perpendicularmente por um plano de simetria. Esse plano de simetria está no mesmo plano que o nosso estereograma. Então, nesse caso aqui, a linha ao redor do estereograma vai ser uma linha cheia, que coincide com o plano representado, né, pelos eixos A1, A2 e A3. Esse primeiro índice 2/M indica que eu tenho eixos binários nas posições axiais dos eixos A1, A2 e A3. E eles são cortados perpendicularmente por planos de simetria. Esse segundo índice 2/M indica que nas posições interaxiais eu tenho então os eixos binários cortados perpendicularmente por planos de simetria. Então aqui essa é a nossa visualização em 3 dimensões dessa classe 6/M, 2/M, 2/M. A segunda classe que eu tenho é 6MM. Esse 6 representa então o meu eixo cenário, que ele está na posição em C, do eixo C. Esse primeiro M representa os planos de simetria nas posições axiais. E o segundo M representa, então, planos de simetria nas posições interaxiais. Certo? A visualização em 3 dimensões é esta daqui. A terceira classe, 622, representa, então, todos os meus eixos de simetria. O 6 representa meu eixo cenário na posição em C, aqui em cima em C. O meu primeiro 2 representa eixos binários nas posições axiais. E o segundo 2 representa os meus eixos binários nas posições interaxiais. Então, a visualização em 3 dimensões é essa daqui. A outra classe, 6/M, é justamente o meu eixo cenário, numa posição em C, cortado perpendicularmente por um plano de simetria. Esse plano de simetria é localizado aqui, que coincide com o plano a qual pertencem os eixos A1, A2 e A3. Quando eu tenho a classe 6, indica somente o eixo cenário aqui no eixo C. Quando eu tenho 6/M, M2, eu tenho o seguinte: 6 indica um eixo cenário impróprio na posição de C. O primeiro M indica, então, os planos de simetria cortando perpendicularmente, ou seja, nas posições interaxiais dos eixos axiais, certo? E o segundo 2 é justamente os eixos binários nas mesmas posições interaxiais. Então, observem que este M aqui representa os nossos planos de simetria que cortam perpendicularmente os nossos planos axiais, ou seja, ele fica na posição interaxial, correto? E o 2 representa justamente os eixos binários nas posições interaxiais aqui, que a representação é essa representação que nós verificamos aqui em 3 dimensões. Por último, 6 representa, então, a posição do meu eixo impróprio cenário no eixo C. Tá? Aqui. Então, nós temos aqui todas as classes pertencentes ao sistema hexagonal. Então, agora no sistema hexagonal,
né, como seria a representação e quais elementos seriam representados, quais sólidos seriam representados. Então, nós temos aqui a cruz axial hexagonal, que é a mesma para o sistema hexagonal e sistema trigonal. Observem que do centro de simetria, aqui no eixo C, o lado positivo é esse lado aqui para cima. Do centro de simetria para o eixo A1, a parte positiva é neste sentido. Para o eixo A2, a parte positiva é nesse sentido. E para o eixo A3, a parte positiva é esse sentido aqui atrás. Tá certo? A primeira classe, 6/M, 2/M, 2/M. Antes da gente representar todas as faces do nosso sólido, então nós teremos que colocar todos os elementos. Então, eu centralizo aqui meu eixo cenário na posição C, fazendo então depois esse contorno em volta, que representa para mim o plano de simetria que corta o eixo C. Depois, eu coloco nos eixos axiais, aqui, os meus eixos binários, tá? Sendo cortados perpendicularmente pelos planos de simetria. E nos eixos interaxiais também, eu coloco aqui meus eixos binários e os seus respectivos planos de simetria que os cortam perpendicularmente. Assim, depois de montado, então, com todos os elementos do meu estereograma, eu inicio a representação das minhas faces. Primeiramente, neste quadrante aqui embaixo, que é o quadrante que está voltado diretamente para o olho do observador, e eu coloco, então, o primeiro X, que representa esta face aqui, ó. Esta face que indica para mim a primeira face que vai ser deste elemento, desse sólido. Como eu tenho, no caso, todos planos de simetria, esse primeiro X vai ser rebatido tanto para o lado esquerdo quanto para o lado direito. Então, todas as imagens dessa dupla aqui, que inicia-se primeiramente desse lado direito, depois vai ser rebatida do lado esquerdo, vai se repetir por todo o sistema em cima. Como eu tenho, né, as minhas faces positivas representadas pelo X, eu tenho aqui um plano de simetria que corta o eixo C, as faces do lado de cima vão ser representadas igualmente pelo lado de baixo. Então, eu coloco nessa mesma posição das faces de cima, eu coloco esses meus círculos vazados que representam as faces que estão abaixo. Então, eu tenho aqui, no caso, uma bipirâmide de hexagonal, ou seja, uma bipirâmide com 12 lados. Já a classe 6mm, né? Então, representa os elementos. Os elementos são, primeiramente, no eixo C, eu tenho um eixo cenário. E o primeiro M representa, então, os planos de simetria que estão nesses planos aqui axiais. E o segundo M, os planos de simetria que estão nas posições interaxiais, correto? Depois de fazer, então, nesse caso, a representação de todos os elementos no meu estereograma, eu coloco a primeira face aqui. Então, esta primeira face, como tem plano de simetria, ela vai ser rebatida do lado esquerdo. Assim, por consequência, eu tenho todas as minhas simetrias aqui, essas faces vão ser repetidas somente no hemisfério superior, tá? Então, aqui no caso, vai gerar para mim uma pirâmide de hexagonal, correto? A classe 6/M indica para mim o quê? Indica para mim esse meu eixo cenário na posição C, e é cortado perpendicularmente por um plano de simetria. Então, eu tenho essa linha cheia ao redor aqui da borda do meu estereograma. Nesse caso, então, eu faço qual tipo de representação? Eu coloco aqui, então, a primeira face, que é o X, representando essa face aqui superior, tá? Essa face aqui superior que está voltada para o olho do observador, está aqui. Faz o giro de 60 graus para a esquerda, repetindo todas as faces no plano superior, 60 graus, fechando então a parte superior do nosso sólido. Como eu tenho um plano de simetria que corta o eixo C, todas essas faces que estão representadas pelo X, ela vai ter sua correspondência no hemisfério inferior. Então, representados por o quê? Pela nossa bolinha vazada. Então, eu coloco aqui nos mesmos pontos as bolinhas vazadas. Então, eu tenho aqui a minha bipirâmide hexagonal. Então, a bipirâmide com 6 lados.
Já na classe 6, 2, 2, eu primeiramente coloco os elementos do meu estereograma. Então, eu tenho na posição C o meu eixo cenário. Nas posições que seriam axiais, eu tenho os meus eixos binários. E nas posições interaxiais, eu tenho os outros eixos binários. Assim como nós vimos, eu não tenho, nesse caso aqui, planos de simetria em nenhuma posição. De tal forma, então, que a primeira face que ela é colocada, seria a face colocada aqui no hemisfério superior, ela é representada neste ponto. Então, eu tenho, na representação dos eixos binários, o seu correspondente no hemisfério superior, o correspondente análogo vai estar no hemisfério inferior, ou seja, se eu tenho um plano que ele está positivo, o seu equivalente no eixo binário vai ser o negativo. Então, esse primeiro plano vai estar inclinado na própria direção do observador e o outro plano vai estar na direção oposta, né? Revejo, então, por exemplo, os nossos sistemas triclínicos e sistemas monoclínicos na outra aula. Eu repetindo, então, essas posições, tá? Verificando que o meu eixo cenário, eu vou ter primeiramente as faces positivas também de 60 em 60 graus, tá? Eu posso fazer assim a apresentação das faces positivas de 60 e 60 graus, sendo então, em segunda etapa, esse meu eixo binário, eu repito, né, lateralmente aqui, o eixo binário, se eu tenho o meu plano positivo, x, eu vou ter o seu equivalente aqui no eixo binário sendo negativo, então representando a sua bolinha. Quando eu tenho a junção de todas estas formas, observem que as minhas estruturas são estruturas irregulares, né? E eu não tenho a presença, nesse caso aqui, de plano de simetria que passa pelos eixos A1, A2 e A3. Então, essa irregularidade aqui no meu desenho, formando um trapezoedro hexagonal. Já a classe 6 representa simplesmente um eixo cenário na posição C, onde, iniciando a representação desta face aqui positiva, representada aqui 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus, 60 graus, fazendo a sua rotação no sentido anti-horário a cada 60 graus, eu tenho então o fechamento do meu objeto, né? Da minha forma, representando uma pirâmide hexagonal. Quando eu tenho então a classe 6/M2, então esse 6 barra representa um eixo cenário impróprio na posição de C, que ele tem também os eixos, os planos, aliás, de simetria nas posições interaxiais, e nessas mesmas posições interaxiais eu tenho eixos binários. Então, da mesma forma, quando nós fazemos a representação dos elementos, quando trata-se de um eixo impróprio, eu parto dessa primeira face aqui, que é a face positiva, que é o meu x, ele gira para cá 60 graus, essa imagem passa pelo centro de simetria e reflete aqui no hemisfério inferior, tá? Então, essa é a minha bolinha vazada, correto? Já essa face do hemisfério inferior gira 60 graus, passa pelo centro de simetria, formando então essa minha face aqui, que seria equivalente então no hemisfério superior. Assim, girando a cada 60 graus, passando a sua imagem, o que seria do centro de simetria, eu fecho esse meu desenho, que forma então uma bipirâmide ditrigonal, ok? E por último, quando eu tenho a classe 6 barra, simplesmente equivale a dizer para vocês que é o meu eixo impróprio cenário na posição C. Desta maneira, então, eu represento primeiramente esta face, que está voltada aqui do lado do observador. Ela inicia como sendo positiva, então o meu x, giro 60 graus, vai refletir no plano inferior, ou seja, a bolinha vazada. Essa minha bolinha vazada, eu giro, que representa o meu plano inferior, giro a 60 graus, passa pelo centro de simetria, então vai estar no plano superior, o meu x.
Por sua vez, esse plano superior aqui, esse mesmo plano gira 60 graus, passa pelo centro de simetria e vai estar no plano inferior, então vai ser a bolinha vazada, que por sua vez, mais 60 graus ele gira aqui, passa pelo plano, pelo centro de simetria e cai no plano superior, o meu xizinho. De tal forma, então, repetindo-se mais um giro de 60 graus, eu tenho então o fechamento da minha estrutura no plano inferior. Desta forma, repetindo mais uma vez esse giro, eu vou então fechar a minha estrutura, sendo esta pirâmide trigonal. Tá? Então, assim nós temos a representação de todos os elementos nessas nossas classes do sistema hexagonal e, por conseguinte, então, as formas possíveis desse sistema. Aqui, ainda no sistema hexagonal, nós estamos verificando as formas cristalinas na fase 6/M, 2/M, 2/M, ou seja, da forma mais complexa, que é essa bipirâmide, de hexagonal, até nós termos prismas hexagonais. Então, vejamos, inicialmente eu coloco os elementos, né? Eu coloco o meu eixo cenário na posição C, represento aqui a sua borda cheia, que é o meu plano de simetria, que corta o eixo C. Depois, eu coloco a representação de eixos binários nas posições axiais e cortados os planos de simetria perpendicularmente, né? E depois, o segundo 2/M representam meus eixos binários nas posições interaxiais e a própria representação dos planos de simetria que cortam esses planos. Depois disso, como nós vimos no slide anterior, eu faço a representação então dessa minha bipirâmide de hexagonal. Essa classe 6/M, 2/M, 2/M, eu posso representar as faces, então, justamente cortando, nesse caso aqui, os próprios eixos axiais. Um eixo axial, outro eixo axial e outro eixo axial. Nesse ponto, então, as faces representadas desse objeto, desse sólido, elas cortam, né, esses eixos axiais, de tal maneira então que eu tenho aqui a representação das minhas faces nas posições aqui que cortam os eixos axiais. Elas estão primeiramente no hemisfério superior, o X. Como eu tenho a borda representando aqui um plano de simetria que corta o eixo C, nas mesmas posições eu vou colocar então a representação das minhas bolinhas vazadas, que indicam os planos que estão no hemisfério inferior, fechando então minha estrutura sólida como sendo uma bipirâmide hexagonal. Se eu fizer um torque, se eu fizer um pequeno movimento dessa mesma estrutura aqui, dessa bipirâmide hexagonal, em relação ao eixo C, então eu vou ter agora a representação das faces dessa minha bipirâmide hexagonal, cortando então as posições interaxiais aqui, essas posições interaxiais. Então, de tal maneira que eu vou ter o mesmo sólido, porém as faces vão estar giradas de pelo menos 30 graus, tá? Em relação a C. É o mesmo sólido, porém eu tenho um torque em relação a C. Então, é a mesma estrutura aqui. Quando eu tenho a representação aqui de o meu pinacoide, eu posso reduzir então, se eu tenho esse plano que corta perpendicularmente o eixo C, tá? Ele é representado com esse X nessa posição aqui do que seria equivalente ao nosso eixo cenário. E como eu tenho um plano de simetria que corta essa região, esse eixo C, tá? Eu vou ter então o rebatimento, né, a presença então desse mesmo plano aqui embaixo. Então eu tenho um pinacoide. Lembra para vocês o nosso sistema triclínico e os outros anteriores de aulas passadas, a gente também pode representar essa estrutura de pinacoide. Verificamos também se eu tenho, no caso, as representações das faces, que elas são paralelas ao eixo C, então essas faces elas estão aqui localizadas juntamente em cima do que seria a posição do nosso
plano de simetria que corta o eixo C. Então, lembrando para vocês, quando eu tenho esses pontos aqui circulares cheios, que estão justamente na posição do meu plano de simetria que corta em C, isso representa que essas faces aqui, elas são paralelas ao eixo C e cortam perpendicularmente os outros eixos, A1, A2 e A3, tá? A mesma coisa, nesse caso eu tenho um prisma diagonal. Se eu tiver nessa situação aqui a representação das faces, essas faces, então, simplificando esse prisma diagonal em um prisma hexagonal, eu vou ter, então, a representação das faces localizadas justamente nos meus eixos axiais. Eu fazendo um torque em relação a C, eu vou ter, então, as minhas mesmas faces, que vão, então, cortar perpendicularmente os meus eixos interaxiais. Tá? Então, dessa maneira aqui, eu tenho as possíveis formas cristalinas da classe mais complexa 6/M, 2/M, 2/M. Ainda no sistema hexagonal, eu tenho aqui, então, alguns minerais formadores de cristais no sistema hexagonal. Eu tenho a pirrotita, a molibdenita, o próprio berilo, a grinoquita, apatita, outra apatita, mais outro cristal de apatita. Vejam que a apatita eu posso ter pelo menos 3 tipos diferentes de cristais e suas respectivas faces e elementos, que podem ser representados nesse sistema hexagonal. E a piromorfita. Agora, então, nós falaremos sobre o sistema trigonal. O sistema trigonal seria uma espécie de simplificação do sistema hexagonal. Então, nesse caso aqui, eu também tenho 4 eixos, os eixos A1, A2 e A3 e o eixo C. A primeira classe é 3M. 3 indica um eixo ternário na posição do eixo C, e planos de simetria que estão nas posições interaxiais, correto? Então, nesse caso aqui, a representação em 3 dimensões. Eu tenho a classe 3, 2. 3 representa, então, meu eixo ternário na posição em C, do eixo C, e 2 representam os eixos binários nas posições axiais, correto? Então, essa representação aqui em 3 dimensões. Já a classe 3 representa o meu próprio eixo ternário na posição do eixo C, aqui. Essa classe 3/2/M, esse 3 indica para mim o eixo ternário impróprio. O 2 indica os eixos binários nas posições axiais, cortado perpendicularmente por planos de simetria que estão localizados nas posições interaxiais, correto? Então, aqui nós temos a visualização em 3 dimensões dessa classe 3/2/M. E a última classe é a classe 3 Nesse caso, a classe 3 representa o quê? Um eixo ternário impróprio na posição C. Então, aqui é a visualização em 3 dimensões. No sistema trigonal, então, como eu faria a representação desses elementos, o que seria o mais complexo? A classe mais complexa é o 3/2/M. 3 então, é o meu próprio eixo ternário impróprio, na posição C. O 2 são os meus eixos binários nas posições axiais, que são cortados perpendicularmente, ou seja, nas posições interaxiais, por planos de simetria. Então, nesse caso aqui, eu inicio sempre a representação da minha primeira face neste quadrante. Essa representação, a face sempre é positiva, tá? Que é esta nossa face aqui em cima, esta daqui, ó, nesse meu sólido. Eu tenho a representação dele aqui, então verifiquem que se, neste caso,
eu tenho a própria presença de um plano de simetria, esta face se repete. Essa face do lado direito se repete no lado esquerdo, tá? Considerando que, para eu fechar esse meu sólido, eu tenho um eixo binário, esse meu eixo binário, então, considerando esses dois quadrantes, se a face aqui é positiva, o meu eixo binário, essa próxima face aqui vai ser negativa, tá? Então, se eu tenho x, de acordo com esse meu eixo binário aqui, eu vou ter, então, uma representação de uma bolinha. Porém, essa bolinha aqui, ela vai estar do lado de um plano de simetria, então ela repete, né? Desse lado de cá, repete aqui em cima. Então, essa estrutura vai ter essa repetição de estruturas a cada eixo binário. Se esse plano aqui é um plano que está como se diz, em direção na posição negativa, ou seja, essa bolinha vazada, e eu tenho o eixo binário aqui, o seu equivalente do lado de cada eixo binário vai ser positivo. Então, assim, repetindo-se através desse meu plano de simetria, eu repito todas as minhas operações, fechando, então, esse meu sólido, que constitui em um escalenoedro ditrigonal. Observe, então, que as faces que estão do lado positivo, praticamente elas cortam aquelas que estão subindo para o lado do lado negativo para o lado positivo. Então, a face positiva, ela desce para cá, essas duas faces positivas, elas descem, que são essas duas aqui, ó. Essas duas aqui são essas duas aqui em cima, enquanto que essas faces do lado negativo aqui embaixo, elas sobem. Então, elas se interceptam nessas linhas aqui, ó. Essas linhas irregulares, porque eu não tenho, nesse caso, um plano de simetria que corta o eixo C, tá? A outra classe, que é 3M, 3, então, eu tenho um eixo ternário na posição C e planos de simetria que cortam nas posições interaxiais. Se eu represento a minha primeira face aqui, com esse xizinho, por causa do plano de simetria, então eu tenho as suas mesmas representações, ou seja, também é no plano positivo. Ela repete aqui. Se ela está do lado direito, vai repetir do lado esquerdo. Assim, se eu tenho plano de simetria aqui, essa mesma face repete aqui, e por consequência, aqui do outro lado, plano de simetria, e dessa forma, então, eu fecho a representação das minhas faces do meu sólido, gerando, então, uma pirâmide ditrigonal. Tá? Quando eu tenho a minha classe 3, 2, então eu localizo aqui no eixo C a posição do meu eixo trigonal. 2 representa, então, nas posições axiais. Eu tenho, então, de A1, A2 e A3, eu tenho os meus eixos binários. Da mesma forma, né? Da mesma forma, então, eu vou ter a representação das minhas faces. Essas faces, então, vão gerar, nesse caso, para mim, o que seriam os meus eixos, né? O que seria através dos meus eixos binários. Observem aqui, eu tenho meu eixo binário, tá? Essas estruturas se repetem, de tal forma que vai gerar para mim um trapezoedro trigonal, tá? A mesma coisa, essas faces aqui no plano superior, que representa essa, vão interceptar esta face que está no plano inferior. Então, gerando aqui essa intersecção, né? Verificando para vocês que eu não tenho um plano de simetria que pertença aos eixos A1, A2 e A3. A mesma coisa, se eu tenho, no caso aqui, essa minha classe 3 barra, representa então, na posição em C, eu tenho o meu eixo impróprio trigonal, de onde eu faço a representação das suas estruturas, tá? Eu inicio a representação aqui. Então, se é o sistema trigonal, então é 360 dividido por 3, então a rotação é de 120 graus. Esta minha face positiva, ela giraria 120 graus aqui, passando o que seria pelo meu centro de simetria, gerando essa face no hemisfério inferior. A mesma coisa, essa daqui, então, essa face nível inferior, ela gira 120 graus, passa pelo centro de simetria, gerando, então, essa minha face no plano superior. Essa do plano superior gira 120 graus, passando pelo centro de simetria, gerando essa face
aqui no sistema, no plano inferior. Essa face do plano inferior, ela gira 120 graus, passando pelo centro de simetria, gerando essa face no hemisfério superior. De tal maneira, então, que eu vou conseguir fechar essa minha estrutura gerando um romboedro, tá? Isso daqui é a representação do meu romboedro, ok? Fazendo essa recordação, a mesma coisa aqui no que seria o sistema 3-2. Então, eu tenho, nesse caso, a representação do que seria 120, 120, 120, né? O que seriam as faces do lado positivo por 120, e depois eu representaria, então, por ser um eixo binário, as faces também 120 negativas, fechando aqui esse meu trapezoedro trigonal na classe 3-2. Por fim, né? Terminando essa análise, eu tenho a minha classe 3, que representa simplesmente o meu eixo ternário, né? O eixo ternário no eixo C. Então, a face que está de frente aqui é essa face que é representada por esse X nesse primeiro quadrante. 120, 120, 120. Eu fecho, então, a minha pirâmide trigonal. Ainda no sistema trigonal, as formas cristalinas na classe 3/2/M. Então, eu localizo a posição, né, dos elementos. 3 barra indica um eixo impróprio trigonal na posição C. Os meus eixos binários nas posições axiais, cortados perpendicularmente por planos de simetria, representado nas posições interaxiais. Observe o seguinte, observem que eu posso iniciar a representação desta face aqui, sendo a face positiva x. Nesse caso, eu posso fazer toda a minha movimentação em relação ao meu eixo impróprio 3, meu eixo impróprio ternário. Então, seria aqui, eu tenho face positiva, eu giraria 120 graus, com o meu eixo impróprio teria o seu rebatimento aqui para baixo, tá? Fazendo, então, um plano no meu hemisfério inferior. Eu posso fazer a representação dessas minhas faces, tá? Fechar esse meu sólido apenas em relação ao que eu tenho este meu eixo ternário impróprio. Aproveitando depois dessas minhas estruturas, dessas minhas faces, do lado positivo e do lado negativo desses nossos hemisférios, eu poderia depois utilizar esses meus planos de simetria para repetir essas estruturas, as faces positivas e as faces negativas. Uma outra forma de eu fazer também a representação dessas estruturas seria utilizando simplesmente a presença, né, do que seria desta minha face aqui, positiva, e a posição nesse quadrante desse meu eixo binário. Se esse meu elemento aqui ele é positivo e o eixo binário, o seu equivalente do lado de cá vai ser negativo. Como eu tenho nas duas laterais aqui desse quadrante planos de simetria, essas estruturas vão se repetir e, por consequência, por causa da presença desses eixos binários, essas estruturas vão ter as suas equivalências. Tudo isso eu posso fazer também sem necessariamente usar as minhas operações que são devidas a esse meu eixo ternário impróprio. Então, tem essas duas formas de se fazer a determinação, então, dessa estrutura desse meu escalenoedro de trigonal. Aqui, esse segundo escalenoedro de trigonal, eu faria simplesmente, o caso, um torque da minha estrutura inicial em relação ao eixo C, onde eu iniciaria a representação do meu eixo aqui, do meu plano, aliás, aqui que está no hemisfério inferior, eu iniciaria por ele aqui embaixo a observação. Então, o processo que a gente viu de representação das faces do meu sólido seria o mesmo, raciocínio é o mesmo, porém aqui eu inicio, tá, a representação por um plano no hemisfério inferior. Então, isso representa como se eu fizesse um torque, né, simplesmente no eixo C. A mesma situação, né, dessas possibilidades de representação, eu tenho, se eu inicio a representação de um plano que ele corta justamente na posição interaxial por onde passa esse plano de simetria, tá? Eu posso, então, por simetria,
devido principalmente ao que seria o nosso eixo binário neste quadrante. Eu representaria, então, a presença de um plano aqui no hemisfério superior, eu tenho a sua equivalência no hemisfério inferior aqui. Isso, gente, eu considerando apenas esse quadrante, tá? Onde eu tenho a presença desse eixo binário. Se eu considerar apenas os eixos binários, eu posso então repetir a mesma operação. Isso independentemente de eu ter aqui no centro um eixo impróprio trigonal. Um eixo trigonal impróprio, aliás, desculpe. Nesse caso aqui, eu poderia então efetuar a mesma coisa. Se eu tenho aqui inicialmente o plano no hemisfério superior, ele gira 120 graus, passa pelo centro de simetria e gera para mim esse plano esse plano aqui no hemisfério inferior, mais 120 graus, ele vai parar aqui, passando pelo centro de simetria, fechando então esse meu plano no hemisfério superior e assim, então também fechando essa minha estrutura, gerando o meu romboedro, tá? Da mesma forma que os dois anteriores aqui, se eu fizer um torque em relação a C, iniciar a representação por esta face aqui, que ela está no hemisfério inferior, eu tenho o mesmo tipo de raciocínio. Quando eu tenho, nesse caso aqui, a representação da face, justamente o que seria nesse ponto que representa o meu eixo axial, onde há a presença desse meu eixo binário, eu posso fazer a repetição do mesmo processo. Por quê? Eu tenho planos de simetria. Aqui, então, eu inicio aqui 120 graus, gero essa outra figura que passa pelo centro de simetria. Se aqui está no hemisfério superior, vai estar aqui no hemisfério inferior, de tal maneira que, se eu tenho essas faces, e essas faces estão presentes entre planos de simetria, o que esses elementos que estão aqui, eles vão se repetir, de tal forma que eu posso fechar essa minha estrutura, que vai representar uma bipirâmide hexagonal, tá? Se essas faces, né, elas estão presentes justamente nessa posição que é na borda do meu estereograma, representam que essas faces, que são esses pontos redondos, tá? Essas faces aqui, elas são paralelas ao próprio eixo C. E o raciocínio para a gente fazer isso seria o mesmo raciocínio que eu expliquei para vocês nesse primeiro estereograma. Eu posso usar os elementos simplesmente desse primeiro quadrante, considerando os meus planos de simetria e os meus eixos binários, ou efetuar isso tudo através, então, dessa minha posição aqui, do que eu tenho do meu eixo ternário impróprio. Porém, lembrando para vocês que as faces, elas estão justamente na borda do meu estereograma, ou seja, essas faces aqui são perpendiculares a esse plano gerado aqui dos nossos três eixos, A1, A2 e A3, tá? Indicando que essas faces são paralelas ao eixo C. A mesma coisa, eu simplificando essa estrutura de prisma dihesagonal, eu posso então formar um prisma hexagonal. Nesse caso, as faces estão representadas justamente, né, nos meus eixos axiais, A1, A2 e A3. Tá gerando aqui. Se eu fizer simplesmente um torque dessa estrutura, desse meu prisma hexagonal em relação ao eixo C, eu vou gerar então esse tipo de estrutura, também um prisma hexagonal. Por fim, eu posso representar então os planos que cortam perpendicularmente esse meu eixo C, que na realidade por rebatimento vai gerar então para mim um pinacoide, que seria a estrutura mais simples que pode ser representada nessa classe 3/2/M do sistema trigonal. Aqui então eu tenho alguns minerais formadores de cristais no sistema trigonal. Eu tenho o corindon, né, dois tipos distintos de cristais de corindon. Eu tenho a hematita, com a representação então dos índices de Miller, Hermann, Mogan aqui. Hematita, dois tipos de hematita aqui. Eu tenho três tipos de cristais de calcita aqui. Eu tenho a siderita. Eu tenho dois tipos distintos de dolomita. Eu tenho o cristal de cinábrio. Eu tenho cristais de quartzo, dois tipos distintos.
Eu tenho também um cristal de ilmenita e 2 cristais de formas distintas aqui da turmalina. Finalmente, agora nós estamos no sistema cúbico. O sistema cúbico, a sua classe mais complexa, é representada pelos índices 4/m, 3/2/m, onde esse índice 4/m indica nos sentidos perpendiculares às faces do cubo. Eu vou ter então eixos quaternários cortados perpendicularmente por planos de simetria. Esse índice 3 indica que, nos sentidos perpendiculares aos vértices do cubo, eu tenho uma estrutura que ela representaria como se fosse uma bipirâmide de base quadrada, o que seria um octaedro dentro do cubo, onde as faces desse octaedro estariam voltadas diretamente aos eixos diagonais que cortam este cubo. De tal maneira, então, que eu teria representado aqui os meus eixos ternários impróprios nas direções das diagonais que cortam este cubo. Por fim, 2/m indicam que eu tenho eixos binários cortados perpendicularmente, paralelos às diagonais das faces deste cubo. Então, a representação desses 3 elementos seria isso daqui, a classe mais complexa do sistema cúbico, 4/m, 3/2/m, ou seja, equivaleria eu dizer que dentro do cubo eu teria a posição de um octaedro, onde as faces desse octaedro, do centro dessas faces, você tem os eixos, né? Que esses eixos coincidem, então, com os vértices, os eixos que passam pelos vértices do cubo, tá? Então, vamos aqui, a representação, então, desse sistema. Sistema cúbico, a classe mais complexa é 4/m, 3/2/m, onde 4/m indica que eu tenho eixos quaternários. Esses eixos quaternários, eles estão aqui representados justamente nas direções perpendiculares às faces do cubo. Então, eu tenho a face do cubo aqui, 1, 2, 3, 4, 5 faces. A outra face do cubo estaria embaixo dessa daqui, que equivaleria no eixo C, tá? Então, esses pontos aqui, esses pontos representando, então, os meus eixos quaternários, representam 5 faces das 6 faces do cubo. 1, 2, 3, 4, 5, a sexta face estaria aqui embaixo, nessa mesma posição, no eixo C, tá? De tal maneira que eles são cortados perpendicularmente por planos de simetria. Então, um plano de simetria, outro plano de simetria, mais outro plano de simetria. Eu tenho agora um 3 que seria um eixo ternário impróprio. Esse eixo ternário impróprio, ele está nas posições perpendiculares da face do octaedro, que são essas posições aqui. Essas 4 posições indicam para mim estas posições, né? Que são aqui as diagonais que passam pelos vértices do cubo. Então, aqui são as posições que passam pelo vértice do cubo, tá? E depois, por último, eu tenho esse 2/m, que indica para mim, então, nas diagonais do cubo, então, ou seja, nessas posições aqui e nestas posições aqui, como nestas posições, tá? Eu tenho eixos binários cortados perpendicularmente por planos de simetria. Então, nesse caso aqui, gente, 4/m, 3/ e 2/m, eu tenho a maior complexidade de todos os elementos representados no meu estereograma, tá? Então, primeiramente, eixos quaternários, que eles são presentes no centro das faces do meu cubo. Aqui no estereograma eu represento 5 das 6 faces e os seus eixos quaternários cortados perpendicularmente ao que seria as faces desse meu cubo. 3/ represento então
nas direções perpendiculares às faces do octaedro, eu tenho a ocorrência de eixos ternários impróprios. Então, o meu octaedro, as faces do octaedro estariam representadas aqui, ó. Tá certo? Como eu mostrei para vocês. Então, tem os meus eixos ternários aqui. E depois, eu tenho esse 2/m, representando, então, para vocês, nas direções paralelas às diagonais das faces do cubo. Então, uma diagonal, outra diagonal, né, das primeiras faces, as outras diagonais aqui e as outras diagonais para cá. Nas aulas anteriores, nós vimos que essas diagonais, elas são em relação à dupla de eixos. A diagonal representada, então, entre os planos, que seria x e y e c, e x e c. Então, nesse caso, eu tenho aqui as diagonais dos meus elementos. Nós vimos, então, na outra aula anterior. Dessa forma, eu tenho a representação aqui, todas elas, né, no caso aqui, esse 2/m, cortado por planos de simetria, ok? A segunda classe do sistema cúbico é 4/3m. 4/ indicam que nas posições aqui, que são pertencentes às faces do cubo, eu tenho eixos quaternários impróprios. Na posição que eu tenho do meu octaedro, eu tenho os meus eixos ternários, que são esses daqui, esses 4, tá? E cortando os planos de simetria nas posições, então, das diagonais, né, existentes, então, nas faces do meu cubo, que são essas posições, são esses planos de simetria aqui, são essas linhas cheias existentes, então, aqui nesse meu estereograma, tá certo? Diagonal, diagonal e diagonal das faces do cubo, tá? Então, a representação é essa, que eu tenho os meus eixos. Aqui eu acho que até fica mais fácil de entender o desenho de cima, né? Que tá mais simples. Eu tenho meus eixos quaternários aqui, nos pontos centrais das faces do cubo. Eu tenho os meus eixos ternários, que estão aqui nesses eixos que cortam os vértices do meu cubo. E depois, então, eu tenho aqui os planos de simetria que cortam essas duas estruturas, tá? Essas estruturas na primeira face, na segunda face e na terceira face. Cortando, então, né, esses planos de simetria aqui, representando por M, a gente verifica essa mesma estrutura, seria simplificado da estrutura anterior. 4, 3 e 2. Então, eu tenho eixos quaternários, que estão no centro das faces do meu cubo, eixos ternários, que estão presentes aqui, o que seria nas faces centrais do meu octaedro, e os meus eixos binários, que estão representados, então, nessas posições, que são as posições das diagonais, né, de cada face do meu cubo. Então, eu tenho aqui a minha representação, tá? 4, 3, 2. A outra classe que eu tenho nesse caso é 2/m, 3/. Então, eu teria esse 2/m, eu tenho eixos binários, né, representando, então, centrados nas faces do meu cubo, cortados perpendicularmente por planos de simetria. Então, eu tenho aqui os meus eixos binários cortados perpendicularmente por planos de simetria. E eixos impróprios ternários, que são esses eixos aqui que estão localizados no que seria no centro das faces do meu octaedro que está dentro do meu cubo, tá? Por fim, a minha classe 2,3. Classe 2,3 representa, então, são eixos binários localizados no centro do meu cubo e eixos ternários localizados, então, no que seria nas faces do meu octaedro que está dentro do cubo. No sistema cúbico, então, a representação aqui dos meus parâmetros, né, da classe mais complexa 4/m, 3/ e 2/m, eu coloco todos os meus elementos no meu estereograma, tá? Os meus eixos quaternários aqui, cortados perpendicularmente, então, por planos de simetria. Os meus eixos ternários impróprios, que representariam, então, as faces do meu octaedro que está dentro do cubo, aqui. E
os meus eixos binários, localizados então nessas diagonais que cortam todas as faces do meu cubo. Então, tem primeira diagonal, segunda diagonal, terceira diagonal, quarta diagonal, quinta diagonal, sexta diagonal, tá? Então, eu tenho 2, 4, 6 diagonais visualizadas aqui. De tal maneira, gente, que o quadrante que eu inicio é este quadrante aqui embaixo. Observem que, apesar do meu estereograma ser o mais complexo em relação aos elementos, a reprodução destes elementos para este caso vai ser a mais simples. Observe. Eu vou iniciar a representação, então, por este elemento aqui, ó, esse triângulo aqui, ó, tá vendo esse triângulo? É o triângulo que é representado, então, nesse meu hemisfério superior, através aqui desse meu X, nesse quadrante. Se eu tenho a representação dessa face superior, eu tenho planos de simetria aqui, se eu colocando aqui, ele vai ser replicado pelos planos de simetria, correto? Se eu tenho toda essa minha estrutura aqui que corta meu eixo C, já tem planos de simetria, então as faces positivas também vão ser representadas aqui embaixo, ou seja, o meu X, na posição que eu tenho o X representando as faces que estão aqui em cima, eu também vou ter a representação dessas faces que estão aqui embaixo. Então, eu vou ter a mesma posição, a marcação das minhas bolinhas vazadas. Então, eu tenho representação destas faces aqui em cima, vai ser a minha representação das faces daqui de baixo. Se eu tenho, gente, observem, planos de simetria, essas estruturas vão se repetir aqui, que por conseguinte vão se repetir para cá, e por conseguinte vão se repetir para cá. Essa é a forma mais simples de eu representar, então, através dos meus planos de simetria, tá? E da presença desses meus eixos binários, isso. Mas se eu quiser também representar esses mesmos elementos através da propriedade desses meus eixos ternários impróprios, eu também posso. Fica a critério de cada um de vocês, né? Da facilidade disso. Depois, a mesma coisa. 432, classe 432. Aqui então, nessa classe anterior, 4/M, 3/2/M, é um hexaoctaedro, tá? Aqui, voltando, então, na classe 432, então eu coloco os elementos, eixos quaternários aqui. Eu tenho meus eixos ternários aqui nessas posições e os meus eixos binários, então, aqui representando as diagonais. Eu inicio, observem, eu inicio aqui a representação desta minha face superior para cá, considerando que eu tenho um eixo binário, tá? Eu posso, então, fazer a representação dessas faces aqui, tá? Eu tenho eixo binário aqui, eixo binário aqui, eixo binário para cá, tá? Então, eu posso representar a replicação através dos eixos binários ou, como eu tenho um eixo ternário, então é 360 por 3 dá 120. Então, seria face positiva, 120 graus, 120 graus, 120 graus. Os eixos binários, então, faz com que a equivalência desses planos positivos, eu tenho plano negativo. Fechando, então, esse primeiro quadrante. Desculpa. Fechando esse primeiro quadrante, então, eu vou ter a replicação dessas estruturas das mesmas posições aqui em cima. Então, eu posso fechar dessa maneira, então, né? Pelas características que eu tenho dos eixos binários, eu fecho essas minhas estruturas aqui, sem precisar necessariamente eu fazer a representação através da utilização das propriedades do eixo quaternário, por exemplo. Então, fica a critério de vocês qual seria a propriedade que você pode utilizar, ou dos eixos binários, ou dos eixos ternários, ou dos eixos quaternários, para fazer a representação de todas essas faces, gerando então um pentágono trioctaedro. Já na classe 2/M, 3/, eu tenho então a posição de eixos binários localizados nas faces do meu cubo, e eixos cortados perpendicularmente por planos de simetria, tá? E eu tenho na posição das faces do meu octaedro, que está dentro do cubo, a presença de eixos ternários impróprios. Então, como eu falei para vocês, a gente inicia sempre a representação da minha face aqui embaixo, nesse primeiro quadrante. Eu inicio a representação, né, desse elemento aqui usando as propriedades do meu eixo ternário impróprio. Então, eu tenho a minha face positiva,
gira então as suas estruturas, gerando então estruturas aqui em cima que vão ser próprias, né? Representando estas faces aqui em cima, considerando o meu eixo ternário impróprio. Ou eu também posso fazer isso representando, também considerando as questões, principalmente que eu tenho planos de simetria aqui, essa face vai se repetir para cá, essa face aqui se repete aqui, esta desse lado de cá e essa por conseguinte para cá. Então eu posso usar os elementos devidos aos meus planos de simetria, como também os elementos devidos aos meus eixos binários ou eixos ternários impróprios. Isso fica a critério de vocês, tá? Aqui a classe 4/3M, né? Onde eu tenho aqui a representação de eixos quaternários impróprios, que eles estão centrados nas faces do meu cubo. Eu tenho eixos ternários aqui no centro do meu octaedro, que está dentro do que seria desse meu cubo, e a presença de planos de simetria nas posições das diagonais de cada face do cubo, que são essas linhas cheias, correto? Aqui, então, da mesma forma, eu possuindo a presença aqui dessa primeira face, que seria esta face aqui em cima, esta face aqui em cima, que é a face representada aqui. Como eu tenho planos de simetria, esses planos de simetria, então, se eu tenho face positiva, repete, 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 repete. Somente pela replicação através de planos de simetria, sem eu usar necessariamente a propriedade desse meu eixo ternário próprio, eu posso então fazer esse meu quadrante aqui, que são essas faces aqui em cima, tá? Como eu tenho a repetição desses elementos, esses elementos podem, então, serem repetidos. Observem, eu tenho a característica desse meu ponto devido ao próprio eixo quaternário impróprio, de tal maneira, então, que eu encontro, aqui eu giro 90 graus eu encontro estas posições aqui embaixo. Se são planos positivos, aqui, eles vão encontrar esses meus planos no hemisfério inferior, né? São planos negativos, ou seja, nesse caso no hemisfério inferior são essas minhas bolinhas que são representadas aqui. A mesma coisa fazendo a utilização do que seria dessas características aqui, desse meu eixo quaternário impróprio, gira 90 graus e repete-se para cá. Então eu vou fechar esse meu desenho. Esse meu desenho, então, vai ser fechado formando o meu hexatetraedro aqui. Por fim, a minha classe 2,3, a classe 2,3, então eu tenho 2, que seriam a presença dos meus eixos binários nas posições centrais das faces do meu cubo, e 3 os meus eixos ternários, que seriam nas posições centrais do meu octaedro que está dentro do cubo. Da mesma maneira, similarmente, eu tenho a representação dessas 3 faces aqui. Primeiramente, eu inicio com essa. Então, considerando esse meu eixo aqui, que seria o meu eixo ternário próprio. Então, 120 graus, 120 graus, 120 graus, eu fecho esse meu primeiro quadrante. Considerando agora que eu tenho eixos binários, esses planos aqui positivos têm os seus equivalentes negativos. Colocando seu equivalente negativo, utilizando a propriedade do meu eixo ternário, eu tenho então a produção desses outros planos no sentido negativo, ou seja, do outro lado, tá? Que seria a parte aqui de trás. E assim, então, usando as propriedades do que seria desse nosso eixo binário, eu repito a presença dessa face. Usando a propriedade do eixo ternário, eu replico 3 vezes essas faces aqui atrás. E assim por diante eu consigo fechar então essa minha estrutura, que é o meu pentágono tritetraedro. Aqui então esse slide, no sistema cúbico, nós apresentamos as formas cristalinas da classe 4/M, 3/2/M. Então, colocando todos esses elementos aqui no nosso estereograma, como nós vimos no slide anterior, eu posso representar iniciando aqui essa nossa face do lado positivo, né? Essa nossa face do lado superior. Eu represento este quadrante, que equivale a este quadrante aqui em cima, tá? Como eu tenho esse plano de simetria que corta em C, esses planos aqui eles são representados
da mesma forma aqui embaixo. Então, eu fecho essa minha estrutura considerando apenas a representação do que seria em relação aos planos de simetria que passam pelos eixos, né? No caso aqui, os eixos binários, ternários e quaternários, como também por aquele eixo, por aquele plano de simetria que passa pelo eixo C, tá? Então, consigo formar esse meu hexaoctaedro de uma forma simplificada. Se eu tenho a representação das minhas faces que passam justamente em cima dos planos de simetria, esse meu hexaoctaedro ele vai ser simplificado num tetrágono trioctaedro. Dessa forma, gente, então é como se eu simplificasse essa minha estrutura inicial nessa estrutura aqui, mantendo os mesmos elementos, tá? Da mesma forma, se eu giro esse meu tetrágono trioctaedro em relação ao eixo C, tá? Então, eu tenho aqui, neste caso, a formação de um trígono trioctaedro, ou seja, eu represento essas minhas faces aqui nesses planos que estão cortando, né? Que estão cortando as diagonais existentes nos planos, né, nas faces, aliás, do meu cubo. Então, representando aqui em cima das faces do cubo, eu tenho a representação destas minhas faces. Essas três faces aqui em cima estão representadas aqui, tá? E as faces positivas do lado do hemisfério superior têm a sua representação no hemisfério inferior. Por isso, então, eu tenho a marcação do X e depois a marcação da bolinha vazada. Então, X representa essas faces no hemisfério superior e as bolinhas vazadas representam as faces no hemisfério inferior. Eu tenho a sua replicação, como nós vimos anteriormente, eu fecho essa minha estrutura, tá? Da mesma forma, se eu tenho as faces que elas vão cortar principalmente esses planos de simetria que cortam as faces do meu cubo, eu tenho a representação, então, do meu tetrahexaedro. Então, observem que as minhas faces estão representadas aqui nos planos de simetria que cortam as faces do meu cubo, tá? Por isso, eles estão presentes desta forma. Por causa disso, então, a representação desses elementos podem ser devidos principalmente às propriedades, então, dos meus planos de simetria, sem necessariamente usar as propriedades, por exemplo, do que seria dos eixos quaternário, eixos binários, ou se não, aqui mesmo das estruturas dos meus eixos ternários impróprios. Fica a critério de cada um de vocês qual propriedade utilizar para representar essas faces aqui. Por sua vez, se eu tenho essas minhas faces que interceptam agora, por outro lado, as diagonais que cortam as faces do cubo, tá? Então, a representação vai ser em cima das diagonais. Uma diagonal, outro par de diagonais e o terceiro par de diagonais, tá? Como nós vimos nos slides iniciais do sistema cúbico, então, eu tenho três pares de diagonais representados aqui, o que seria primeiro par de diagonal, segundo par de diagonal e terceiro par de diagonal que cortam as faces do meu cubo. Então, se eu tenho esses planos que estão presentes nesses planos de simetria que cortam nas posições diagonais das faces do cubo, então eu vou ter a presença de um rombo dodecaedro, tá? Vejam que eu estou cada vez mais simplificando as minhas estruturas. Dessa estrutura simplifica nesta, que por sua vez simplifica nesta e assim por diante. Chegando agora no octaedro. Esse octaedro seria então a representação das minhas faces, né? Que elas são perpendiculares principalmente nas posições desses meus eixos ternários impróprios existentes aqui dentro da minha estrutura. Então, a representação do próprio octaedro e, por fim, a presença dessas minhas faces aqui que cortam, então, esses meus eixos, né? Os eixos aqui A1 e A2, ou seja, os eixos que seriam os eixos A1, A2 e A3, ou eixo C, tá? Então, eu tenho hexaoctaedro, tetrágono trioctaedro, tetrágono também trioctaedro, tetrahexaedro, o meu rombo dodecaedro, o meu octaedro e o meu cubo. Então, nesse caso aqui, como eu falei para vocês, o sistema cúbico é o sistema mais complexo que eu tenho
de determinação de elementos dentro do meu estereograma e, por conseguinte, eu tenho então todas essas formas possíveis nessa classe 4/M, 3/2/M. Aqui, sistema cúbico, né? Alguns minerais da classe 4/M, 3/2/M. O diamante, nesse caso com os cristais de faces curvadas, tá? Ele é uma das poucas exceções. O cobre, a galena, 2 cristais de galena aqui nas extremidades, fluorita, espinélio e 3 tipos diferentes de cristais de granadas. Já a classe 4/3M, que é o tetraedro, a forma mais comum dessa classe, eu tenho então diferentes tipos de cristais de esfarelita e tetraedrita. Já a classe 2/M, 3/, que é um pentágono dodecaedro, é a forma mais comum dessa classe, eu tenho cristais de pirita. Resumindo para vocês, a representação dos minerais nos sistemas das classes e a sua percentagem em ocorrência. Minerais amorfos, eles são a percentagem muito pequena, praticamente menor que 1%. Os minerais do sistema triclínico, tá, representam cerca de 9% dos minerais existentes, sendo que os minerais da classe 1/ representam 67% desses 9%. O sistema monoclínico, eles representam 34% dos tipos de minerais, sendo que os minerais da classe 2/M representam 79% desses 34%. Sistema ortorrômbico representam 20% de todos os minerais, sendo que a classe 2/M, 2/M, 2/M representam 55% destes 20%. Sistema tetragonal representa apenas 8% de todos os tipos de minerais, sendo que a classe 4/M, 2/M, 2/M representam cerca de 51% destes 8%. Sistema hexagonal. O sistema hexagonal representa apenas 7% de todos os minerais, sendo que a classe 6/M, 2/M, 2/M representa 35% desses 7%. Sistema trigonal representam 11% de todos os tipos de minerais, sendo que a classe 3/, 2/M representam 38% destes 11%. E o sistema cúbico representam 10% de todos os minerais, sendo que a classe 4/M, 3/, e 2/M representam 57% destes 10%. Aqui então, com relação ao que nós falamos já, mostrei para vocês em aula anterior, né? São esses quadrantes onde iniciamos as nossas operações de representação das faces que são utilizadas, representadas nesses diferentes sistemas que nós visualizamos aqui: sistema triclínico, monoclínico, ortorrômbico, tetragonal, hexagonal e trigonal e sistema cúbico, tá? Então observem que eu tenho os elementos, né, que são representados das classes mais complexas de cada sistema, estão representados aqui, e nessas regiões as representações então das suas faces, iniciando a representação dos seus quadrantes, nesses quadrantes que nós observamos aqui. Todas as formas na classe respectiva podem ser derivadas do estereograma. O número 1 indica a posição do plano inicial da forma comum. Os números de 2 a 7 indicam o plano inicial para a derivação das formas especiais. Então, isso daqui seria uma dica para a gente usar, então, o nosso estereograma. Aqui também outro tipo de resumo dos sistemas cristalinos. Sistema cristalino triclínico, os parâmetros são diferentes, A, B e C são diferentes, onde eu tenho os ângulos, né, diferentes 90 graus, e aqui os parâmetros axiais cristalinos. O monoclínico, ortorrômbico, tetragonal, hexagonal, trigonal e cúbico. Isso daqui, gente, é mais para vocês terem, né, uma noção disso, de parâmetros de ângulo entre os eixos cristalinos e os parâmetros axiais cristalinos.